Perdão, reverendo diácono, caros filhos, hoje a igreja celebra esta solenidade, a ascensão do Senhor. E assim ouvíamos este anúncio: foi elevado ao céu, elevatus est, eterno, à vista de todos. Mas sabemos desta verdade de fé, sabemos que o Senhor ascendeu aos céus, como ouvimos no Salmo, por entre aclamações, Deus se levou, Ele subiu ao toque da trombeta, subiu por sua própria força. Mas ainda assim, podemos parar em questões superficiais. O que isso me toca? O que saber isso, que o Senhor ascendeu aos céus, me toca? Porque às vezes a gente fica somente em dados sensíveis. A gente pode, ok, isso aqui eu entendi. Eu entendi que o Senhor sofreu a paixão para me salvar, para me redimir dos meus pecados. A paixão do Senhor me toca. Eu entendi que o Senhor ressuscitou, abriu os céus para mim. Isso me toca. Mas o que me toca que Ele subiu aos céus? Às vezes a gente fica meio perdido. É fácil ver isso quando vemos que ao longo da quaresma, não, eu tenho que me empenhar para fazer isso. E a gente fica, tem várias práticas. Tem a Via Crucis, que a gente faz todas as sextas-feiras. Tem a penitência, tem o jejum, às sextas-feiras, a abstinência de carne. Mas por que a gente para tudo na Páscoa? Na quaresma a gente aumenta a oração, e quando a gente deve continuar, não tem nada. Na Páscoa tem esse caminho onde eu devo fortificar. Ele já ressuscitou, tá bom? E aí eu não compreendo o que me toca a ascensão. Eu não progrido, eu não me intero. E o que nos toca é porque diante disso vemos ao que nós somos chamados. E a gente vê isso em dois meios. Primeiro, diante da nossa natureza, e depois, diante das circunstâncias em que a ascensão ocorre. Como assim, Padre, diante da nossa natureza? Este questionamento, que isso nos toca, São João Crisóstomo responde em relação à nossa natureza. E responde começando por um questionamento: acaso não sabes que um dia serás também arrebatado aos céus? Pois que todo o corpo compartilha da mesma natureza do corpo de Jesus Cristo. O corpo humano, a natureza mesma. Nosso Senhor assumiu a nossa natureza. Então conclui São João Crisóstomo: vê quanta honra recebeste neste princípio. O homem, que era a última das criaturas racionais. Como assim, Padre? O homem é a última das criaturas racionais, não materiais. É a mais sublime das criaturas corpóreas. Não é como um cachorro, um gato. Não são racionais. Mas as criaturas racionais somos as mais baixas. Mas ainda assim, mas aqui, quando os 10, ou seja, o último, o homem se torna a cabeça em virtude da encarnação, porque Deus se encarna e eleva a nossa natureza, nos eleva.
é elevado ao trono pela força de Jesus Cristo, cabeça. Nós somos elevados. E esta elevação, o Senhor nos mostra, diante disso, o que Ele quer de nós. Ele mostra que nos quer diante de uma correspondência àquilo que Ele nos chama. Ele mostra aonde Ele nos quer. No céu. E como ser correspondentes a Ele? Basta olharmos a primeira leitura. Aquilo que Ele nos diz: recebereis o Espírito Santo para seres minhas testemunhas. Nosso Senhor quer que a nossa correspondência seja anunciando, quer que a nossa correspondência seja em testemunhá-lo, na fidelidade e na radicalidade com a nossa vida. Ter esta transformação verdadeira, coerente, demonstrar aquilo que eu sou com os meus atos, com o meu modo de falar, com o meu modo de me portar, em todo lugar. Nós poderíamos nos perguntar: como demonstrar isso com a nossa vida? Como demonstrar isso diante desta radicalidade que o Senhor me pede? Neste sentido, respondemos aquela mesma pergunta e que isso nos toca diante das circunstâncias. Porque São Beda responde diante da passagem: então Jesus levou-os para fora, até perto, ou seja, aos arredores de Betânia. E por que Betânia? Poderíamos começar a chutar, porque lá vivia Maria, Lázaro, Marta, porque lá o Senhor ia. Não. Responde São Beda: escolheu este lugar pelo seu nome, que quer dizer casa de obediência. E depois ainda completa: o que desceu à terra para expiar a desobediência dos iníquos, sobe aos céus para recompensar os convertidos. O Senhor, Ele nos chama a isso, a sermos obedientes. Esta obediência diante desta nossa conversão. Poderíamos então dizer: padre, mas eu já me converti, eu venho à igreja, eu estava meio que no mundão, mas eu venho à igreja agora, eu tinha esta prática, mas agora eu estou aqui, eu pertenço a terra, mas não ao X, eu faço não sei o quê. A gente tem que entender que conversão não é um instante, é um processo que só termina no dia em que o Senhor nos chama, no dia em que o nosso tempo na terra se finda, no dia em que aqui finda a nossa vida. Aí termina a nossa conversão. E para o quê? E para o que nos convertemos? Por que temos este processo? O que implica esta nossa conversão? Numa única coisa: na amizade com o Senhor, em sermos amigos dele. O Senhor não nos quer escravos, servos, Ele nos quer amigos. E Ele é bem claro no Evangelho quando nos diz quando somos seus amigos: sereis meus amigos se fizeres o que eu vos digo. Em outras palavras, somos amigos do Senhor quando sabemos obedecer. Obedecer a quê? Obedecer a Cristo, aprendendo a amá-lo, aprendendo a estar com Ele. E amamos o Senhor
quando ouvimos, quando guardamos o que Ele nos diz, poderemos fazer um teste, se estamos obedecendo a Ele, se somos amigos dele. O que Ele nos disse no início da quaresma, quando pediu que nos dássemos de vida? O que Ele nos chamou e tocou na ferida? Olha, isso aqui você tem que mudar. E na Páscoa, quando o Senhor ressuscitou, o que Ele quer arrancar de nós? O que Ele nos tocou? O que Ele estremeceu dentro de nós? Na última semana, guardamos o que Ele disse? Ou simplesmente estamos sentados nos bancos? Tá bom, né? Fiz meu checklist. Estamos aqui no processo de conversão. E temos que aprender a obedecer o Senhor e amar Ele de verdade. Não é para esquentar pão. Estamos aqui para sermos coerentes com Ele. Aprendemos a obedecer a Ele. Estamos obedecendo? Estamos guardando o que Ele nos diz? Nos deixamos tocar? Ou estamos com a síndrome do pato? Você sabe qual é a síndrome do pato? O pato mergulha na água, mas sai seco. Será que assim estamos? Não deixamos que a graça de Cristo nos toque? Somos impermeáveis e não deixamos de nos tocar? A gente tem que ser diferente. Obedecer à igreja, aprender aquilo que ela nos ensina, aprender os seus costumes, aprender a doutrina. Por exemplo, entender que são os sacramentos, que o Senhor aqui se faz presente na palavra que nos toca, no sacramento, diante da sua presença eucarística que nos alimenta. Saber que o batismo, ele me faz filho. Eu tenho uma responsabilidade com isso. Saber como eu devo me portar. Como eu devo demonstrar a minha fé. Não na igreja, não só na igreja, mas também lá fora. Por exemplo, entender que às vezes a gente tem uma dicotomia. E é fato que a igreja é nossa casa, mas não é porque é a minha casa, é a casa de Deus, é a casa do meu Pai, que eu devo vir querer uma outra vida. Existe um modo, e a igreja nos ensina isso. Quando a igreja fala da modéstia, ela apresenta como devemos ver agora. Por que no fórum a gente vai todo certinho? Sapato, tênis, calça, camisa, tudo direitinho. Se a gente fosse, se um rei viesse, a gente ia quase que com vestido de gala, com vestes. Porque para ver homens qualquer que tem mero título humano, a gente vai todo emperequetado. Mas na igreja a gente vai aquilo que o Senhor diz. A gente vai querer uma outra vida. Por que diante do Senhor eu faço de qualquer forma? Se eu for uma formatura, tem tudo um requisito. Tal momento todo mundo fica em pé. Tal coisa eu tenho que fazer dessa forma. Mas por que eu não tenho que fazer a minha reverência ou não faço? Por exemplo, no Glória, quando cantamos, ou quando rezamos, quando se apresenta a palavra da encarnação, se faz uma reverência profunda. Quem faz? Ah, padre, eu não sabia. Deveria. Não fez catequese?
É para ensinar. Por que na hora do Evangelho estou cansado? Por que na comunhão Paulo VI é muito claro na Mistério Fili? Antes de comungar, se faz uma reverência. E a reverência aqui é uma única: genuflexão, joelho direito no chão. Não é para fazer dancinha e até metade do caminho voltar. Padre, mas eu não posso. Por quê? Padre, porque eu tenho um problema no joelho. Ok, então você faz uma reverência profunda. Padre, não quero não interessa. Não é o que você quer. Por que para Deus a gente dá qualquer coisa e não é obediente? Isso é obediência à igreja, aquilo que a igreja diz. Por que a gente é assim? Obediência aos pastores, que são a presença de Cristo, configurados a Ele, que são a presença da igreja porque são ministros dela. E os pastores têm dever, no sentido de paternidade, que é acolher, ensinar, corrigir, do mesmo modo como nosso Senhor. Porque nosso Senhor acolhia as crianças, acolhia os enfermos, acolhia os pecadores, ao mesmo tempo que ensinava, mostrava o que a fé pedia e corrigia. Corrigia os apóstolos. Peraí, nessa não. Deixa que as crianças venham. Corrigia aos pecadores. Vai e não peques mais. Mas também, quando necessitava, corrigia com palavras duras, sem pestanejar. Corrigiu a Pedro: vai para trás de mim, Satanás. Porque tu queres a vontade de quem? Dos homens, não de Deus. Aos fariseus, com uma mera palavra: hipócritas. Só não veio no Evangelho. Ficam na superficialidade da lei, cobram, mas não fazem. O Senhor corrige. Os sacerdotes também devem corrigir. Porque a correção manifesta o amor, o ensino manifesta o amor, a acolhida manifesta o amor. É um sentido de cuidado que o pastor deve ter com as suas ovelhas, porque ele só tem um dever essencial: levá-las ao céu, levá-las aonde Deus quer que elas estejam. E por isso é necessário fazer esta condução. Mas sabemos ser obedientes aos pastores? Ou ficamos na linha sempre foi assim? Legenda: padre, não quero que seja do jeito do senhor, não. Vou fazer do meu. É isso que quer dizer. Porque há 50 anos atrás eu tenho certeza que não era assim. Porque a gente não quer mudar, quer ficar na mesma superficialidade, esquece aquilo que o Senhor nos chama. O Senhor quer que sejamos diferentes, porque Ele sobe aos céus para mostrar aquilo que Ele quer de nós. E por isso pede essa obediência. A obediência que tem é ter um entendimento. Eu devo saber o porquê, para fazer de verdade, para fazer aquilo que se deve. Mas também a obediência exige docilidade. Devo ser dócil
para me deixar conduzir, sabendo escutar, guardar, para gerar aquilo que o Senhor quer de nós, o amor. E o Senhor é bem claro em relação a isso. Se alguém me ama, guarda as minhas palavras, expressas por Ele no Evangelho, expressa por Ele por meio da sua igreja, expressa por Ele por meio dos seus pastores. Quem obedece, este sabe se deixar conduzir por Deus, se deixar conduzir pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. E como vimos na segunda leitura, Ele nos conduz, a fim de abrir os nossos corações e gerar nele esperança. Essa esperança, que essa virtude sobrenatural que o Senhor infunde para que queiramos aquilo que o Senhor quer de nós, a vida eterna, que queiramos o céu, que esperemos nele. E por isso, o fundamento da esperança é o amor. Que nós aprendamos a amar de verdade como o Senhor quer de nós. E diante disso, diante deste caminho, olhamos a Virgem Maria. Ela, esperança nossa, fez nosso traçado. Sim, a invocamos. Ela, que muito amou, porque soube ouvir e guardar em seu coração. E por isso, ela não se desespera. Ela não se desespera quando sabe que está grávida e pode ser apedrejada, segundo a lei. Ela não se desespera quando não encontra lugar para dar luz. Ela não se desespera quando tem que fugir para o Egito, numa terra estrangeira, onde nada se conhece, nada se tem. Ela não se desespera pelo seu filho padecer e morrer na cruz. Ela tem fé. É ela, esperança, pois sabe esperar em Deus, sabe obedecer e fazer aquilo que Ele diz. A sua única pressa está em anunciar. Vimos ontem, na anunciação, na visitação, como ela é apressada a ir anunciar a sua prima. Essa é a sua única pressa. A pressa em anunciar, em servir. Que possamos nós também nos abrir para aprender com ela, a ouvir e guardar, a amar, a obedecer e em tudo esperar no Senhor. Para que, assim como Ele ascendeu aos céus e como a Virgem Maria foi assunta, que nós também possamos um dia ser arrebatados e estejamos em Sua presença, como Ele o quer. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo.